Fala, minha gente, boa noite a todos vocês, que prazer estar aqui com todos. Sejam bem-vindos ao meu Periscope, muito boa noite. Eu estou aqui dentro do estúdio Ayrton Senna. A gente vai fazer agora uma gravação de um bloquinho de aproximadamente 15 a 20 minutos para que fechemos uma aula muito bacana sobre a estrutura do Poder Executivo, sobre os cargos mais importantes de sobrerrelevo na estrutura do Poder Executivo. Esse já é um bloco 4 aqui da aula, e como eu vou começar do zero esse tema, eu vou abrir a gravação para vocês, porque é um tema que sempre cai nas provas. Eu estou gravando aqui para os alunos que estudam comigo no coaching para concursos públicos, aqui dentro do estúdio Ayrton Senna, do Portal F3 aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria dar boas-vindas a você e te convidar para assistir um aulaço. Vai ser um aulão agora, tá? Um bate-papo aqui de direito constitucional, temas que caem muito nas provas, não é? Requisitos para que se possa ser presidente da República, vice-presidente, para que se possa ser advogado-geral da União, comandante das Forças Armadas, ministro de Estado. Muito bacana o tema que eu vou falar agora. É o fechamento já de uma aula do nosso módulo aqui. É a aula 1 sobre Poder Executivo. A gente já gravou organização e separação dos poderes, já gravamos Poder Legislativo, estamos em Poder Executivo e depois caminharemos para Poder Judiciário. É um módulo bacana, bem aprofundado, para a rapaziada que estuda para as carreiras de procuradorias e para o pessoal que estuda para as carreiras estaduais do MP, Defensoria e Magistratura. Então é um módulo completo meu de direito constitucional que a gente está aqui gravando, bem aprofundado. Bom, o que eu vou pedir a vocês todos que estão aí no Periscope? Eu vou começar a gravação agora. Eu vou pedir 3 favores a vocês, tudo bem? Vocês vão adorar a aula, podem acompanhar porque vocês vão adorar, tudo bem? Bom, primeiro, eu vou pedir a vocês que parem as mensagens a partir de agora e convidem os seguidores de vocês, tudo bem? Então eu vou pedir a vocês que parem as mensagens, sem mensagem para não travar, tá certo? E convidem os seguidores todos de vocês. Isso aí que o Ronaldo Varino Sá, meu irmão querido lá de Minas Gerais, que a Sara Prachedes, Thaliton, Felipe Bandeira, Mitila querida, tá? Que todos estão fazendo aqui, Fred Mesquita, Ana Souza, que vocês convidem os seguidores de vocês. Tá? Eu vi que entraram as professoras Isabelle Gravatar e Cláudia Serpa, os delegados Elisa e Murilo, Delta, meus queridos amigos, o casal de delegados mineiros lá, Elisa e Murilo, tá? Então, se vocês puderem, convidem os seguidores de vocês, não mandem mensagens e mandem muitos coraçõezinhos durante a aula. Eu vou dar aula aqui olhando para frente. Eu estou com a câmera ali me filmando, a gente está aqui gravando, esse fundo aqui está verde porque é o chroma key, mas aparece uma imagem aqui no fundo quando a aula vai para a área do aluno, então aqui aparece um fundo legal, bem bacana, bem bonito, com a imagem linda em Full HD, tá? Eu estou gravando essa aula com um fundo do STF atrás de mim, muito legal, tá? Então eu vou pedir a vocês que somente convidem os seguidores, mandem muitos coraçõezinhos, se você estiver gostando da aula, a maneira que você tem gentilmente de agradecer, botando um coraçãozinho na tela. É quando eu percebo que vocês estão gostando. Então apenas convidem os seguidores, botem coraçõezinhos e não mandem mensagens para não travar a aula. Eu vou dar aula aqui olhando para frente, então eu não vou olhar para vocês aqui no Periscope e vocês vão ficar focados. O que eu vou falar cai muito nas provas, é um tema clássico, sempre cai nas provas. Podem confiar que vai ser uma aula super importante. Quem quiser, enquanto dá tempo, pega o caderninho e a caneta. Meu querido professor, promotor de justiça, C.C. Souza, Cláudio Calo de Souza, professor de direito empresarial aqui do Portal F3. Um beijo, meu irmão, é um professor que vale muito a pena seguir. Cláudio Calo de Souza, grande professor. E lembrando a vocês que hoje, 22 horas, aqui no meu Periscope, a gente inaugura a Semana Penal, de hoje até sexta, todo dia, 22 horas, um mega professor de direito penal ou processo penal, fazendo uma abordagem de assuntos para as provas de delegado. E é lógico que, não obstante o foco seja para delegado, o projeto Delta do Portal F3, você pode assistir às aulas para a prova de outros concursos, para a prova da OAB. Começa hoje, 22 horas, aqui no meu Periscope, com a promotora de justiça Cláudia Barros Porto Carreiro. 22 horas com a Claudinha Barros, hoje aqui, ela falando sobre tipicidade, vai ser uma aula muito bacana. Então a gente vai ter essa semana, todo dia, uma aula aqui no projeto Semana Penal, projeto Delta, aqui no meu Periscope. Eu quero vocês comigo, com a Claudinha Barros, 22 horas, ela vai estar aqui transmitindo, tudo bem? Claudinha é fantástica, promotora de justiça maravilhosa. Essa semana vai ter a promotora de justiça Angélica Glioche, das Irmãs Glioche, o defensor público Marcelo Machado e os delegados de polícia, os Deltas, André Uchoa e Edésio Ramos, 2 coaches profissionais, delegados, campeões. Então essa Semana Penal vai ser fortíssima, começa hoje, não deixe de assistir, ok? Então vamos lá. Bom, parando as mensagens, tá?
Isabelle Gravatar, linda, a maior professora de processo de trabalho do Brasil. Beli, tem que montar uma semana de trabalho, hein, Beli? Pessoal que quer fazer concurso para TRT, MPT, magistratura trabalhista, a gente tem que montar uma semana de trabalho aqui no meu Periscope, hein? Você, Marcelo Moura, Juliana Monteiro, não é isso? Um beijão, Beli. Então, galera, eu vou começar a aula, Joalisson, tudo ok para a gravação começar? Eu vou ficar olhando para frente, eu vou suplicar que vocês não mandem mensagens durante a aula, porque eu não vou estar olhando, tá legal? Eu peço, por favor, que vocês não façam isso para não atrapalharem os colegas. E a aula vai ser fodasticamente top, muito top. Ó, galera, enquanto ele tá ligando o equipamento, quem não me segue no Instagram aí? Tem alguém aí que não segue o PB no Instagram? Tá rolando um sorteio do meu Vadimeco no meu Instagram, hein? Alô, Cláudio Carlos? Alô, meu chefe? Tá rolando um sorteio, professor Cláudio Carlos, do meu Vadimeco 2016, lá no meu Instagram. Mitila, bota o meu Instagram pra galera aí, digita aí o meu Instagram, @Pedro Barreto Portal F3, obrigado Mitila, @Pedro Barreto Portal F3 e o @Portal F3, galera, quem não me segue no Instagram, corre lá, que a gente tá sorteando um Vadimeco 2016, tá bombando o sorteio, e se a galera bombar e bombar muito, eu faço outro. Sorteio um e depois sorteio o outro, tá certo? Então, quem não me segue no Instagram, levanta o dedo aí. Você não me segue? Então segue, cara, @Pedro Barreto Portal F3, são 35 mil seguidores, uma galera fabulosa, incrível, energia sensacional. Então, ó, deixo meus parabéns aqui pelo trabalho lindo ao professor Cláudio Carlos, a professora Isabelle Gravatar, que estão aí presentes, eu tô vendo que eles estão dialogando. São dois professores de altíssimo nível nacional. Porra, é um orgulho ter vocês na equipe do Portal F3, o curso que mais cresce no Brasil e que tá ganhando o coração dos concurseiros no Brasil inteiro. Vamos lá? Tudo ok, Joalisson? Galera, tá começando a filmagem, hein? Tá rodando a vinheta em 30 segundos, eu tô entrando com a aula. Vamos embora! 0 mensagens, 0 mensagens, 0 mensagens. Segue o PB no Periscope, segue o PB no Instagram e vamos pra aula. Solta! Bem, meus amigos, vamos lá. Chegamos ao nosso bloco final dessa nossa primeira aula sobre o poder executivo, sua estrutura, suas atribuições. A gente percebeu nos blocos anteriores que o poder executivo da União, ele é estruturado dentro de um tripé clássico ao qual a gente acopla duas bases anexas. O tripé clássico do poder executivo da União, ele perpassa pela administração superior, pela direção superior que é exercida pela Presidência da República. De um lado, a base auxiliar, onde se posicionam os ministérios, que é conduzida pelos ministros de Estado. E do outro lado, a base consultiva, onde estão os dois conselhos, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Esse tripé clássico, você me viu explicar nos blocos anteriores, formado pela Presidência da República, pelos ministérios e pelos dois conselhos, é o tripé que está previsto dentro do capítulo de Poder Executivo na Constituição, no título da Organização dos Poderes. Conhecendo a Constituição, e você que vai fazer prova tem que conhecer a Constituição, você viu que dos 10 títulos da Constituição, o título 4 é o título da Organização dos Poderes. Esse título 4 tem 4 capítulos e o capítulo 2 é o do Poder Executivo da União. E você viu nos blocos anteriores que no capítulo 2, Poder Executivo da União, o Constituinte edificou um tripé estruturante, em que no cume desse tripé está a Presidência da República, onde ali se posicionam o presidente e o vice-presidente eleitos pelo povo, exercendo a administração superior, a direção superior do Poder Executivo da União. Do lado direito, na pirâmide simbólica, fica a base de auxílio, onde estão os ministros de Estado, lá em Brasília, quem conhece, a esplanada dos ministérios. E na outra base, os conselhos, formando a base consultiva, na qual o presidente vai buscar orientação para a tomada de algumas decisões estratégicas, ficando ali os dois conselhos, o Conselho da República, que é o órgão de consulta máxima, e o Conselho de Defesa Nacional. Esse tripé é o tripé estruturante do Poder Executivo da União,
que aparece no texto constitucional, no capítulo designado pelo Constituinte para cuidar da estrutura do Poder Executivo da União. No título 4, repito, da Constituição, da Organização dos Poderes, no capítulo 2 do Poder Executivo, artigos 76 ao 91. A gente vai cuidar da figura do presidente e do vice, do artigo 76 até o 86. A gente vai cuidar dos ministros de Estado do 87 e 88. E dos dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, do 89 ao 91. Dentre os artigos 76 a 91, nós encontramos esse tripé estruturante do Poder Executivo da União. E lá nós encontramos, mais uma vez, repito, peço perdão a você pelo excesso, mas é importante, a administração superior, a direção superior, presidência da República, topo da pirâmide. Do lado direito, a base de auxílio, os ministros, nos ministérios, exercendo a função auxiliar. E do outro lado, a base de consulta, de assessoramento, em que o presidente vai ouvir pessoas de suma importância nas quais ele confia e deve ouvi-las para a tomada de decisões estratégicas. Eu formo a segunda base abaixo do cume. Cume da pirâmide, direção superior, presidência, presidente e vice. Base da direita, ministérios, que é a base de auxílio, os ministros com a sua função auxiliar. E na base da esquerda, os dois conselhos com a função de orientação, de consultoria do presidente da República. O presidente se orienta, ele toma consulta, ele escuta, ele ouve, ele dialoga com pessoas importantes que são os membros dos dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Além desse tripé, nós temos as duas bases acopladas, que na Constituição não estão dentro do capítulo do Poder Executivo. Frisamos bastante isso nos blocos anteriores a esse bloco final da aula. Nós temos as duas bases anexadas ao Poder Executivo para dar assessoramento e consultoria jurídica à União e para representá-la judicial ou extrajudicialmente, para dar assessoramento jurídico a todo o Poder Executivo da União. Nós temos a AGU, a Advocacia Geral da União, lá do artigo 131 da Constituição, lá do artigo 131, fora do capítulo do Poder Executivo, não se esqueça disso na prova, fora do capítulo 2, Poder Executivo, que vai do 76 ao 91, lá no artigo 131, no capítulo 4, chamado de das funções essenciais à Justiça, nós temos no artigo 131 a AGU, a Advocacia Geral da União, que fica atrelada ao Poder Executivo, e no próprio artigo 131 está expressamente escrito que a AGU vai dar o assessoramento, vai dar a consultoria jurídica a todo o Poder Executivo da União e vai representar a União nas lides, nas causas em que ela for interessada, como parte ou como terceira, ok? Então a AGU formando uma quarta base e a quinta e última base formada pelas Forças Armadas, também fora do capítulo do Poder Executivo da União. As Forças Armadas que aparecem já fora do título 4 da Organização dos Poderes, já no título 5 das instituições de defesa, né? As Forças Armadas que a gente vai encontrar lá no artigo 142, a previsão para elas, que são a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, que ficam subordinadas ao Ministro do Estado de Defesa e sob a autoridade suprema do Presidente da República, com a missão de promoverem a defesa da pátria e dos poderes da República. Como as Forças Armadas ficam subordinadas à autoridade suprema do Presidente, é muito comum que, apesar de não estarem posicionadas dentro do capítulo do Poder Executivo, apesar de serem instituições regulares e permanentes, que para muitos seriam dotadas de uma autonomia, elas são subordinadas à autoridade suprema do presidente da República. Por isso, boa parte da doutrina atrela as Forças Armadas não ao Legislativo e não ao Judiciário, mas sim ao Poder Executivo, vide estarem elas subordinadas primeiramente ao Ministro de Estado da Defesa e acima dele a autoridade suprema do Presidente da República, ok? Então você me viu aqui nos blocos anteriores desenhar na sua mente essa pirâmide, em que no cume fica a Presidência da República, aonde eu deposito a chamada direção superior, a administração superior do Poder Executivo da União. Nas duas bases laterais, a base auxiliar, onde estão os ministros, e a base de consulta, onde ficam os conselhos. E no chão dessa pirâmide, acopladas a essa estrutura tríplice do Poder Executivo da União, eu tenho duas instituições importantes, a AGU e as Forças Armadas. Tudo bem?
Eu quero falar dos líderes dessas 5 bases, das pessoas que estão ali atuando como agentes públicos, às vezes como agentes políticos, nessas 5 bases, e alguns requisitos para ali estar, para cargos serem ocupados ali dentro. E eu vou começar pelo cume. Presidente e vice-presidente da República, que vão atuar na presidência da República. Presidente e vice-presidente da República. Meus amigos, é muito comum que se pergunte em prova alguns requisitos para que uma pessoa, para que um ser humano possa ser presidente ou vice-presidente da República. Bom, eu quero falar com você de presidente e vice, depois quero falar dos ministros de Estado, quero falar do AGU, quero falar dos comandantes das Forças Armadas e dos membros do Conselho da República e do Conselho de Defesa. Tudo bem? Eu vou começar pela presidência, lembrando que de todos os personagens que eu vou falar aqui, presidente e vice, AGU, comandante das Forças Armadas, ministro de Estado, membros dos conselhos, preste atenção, o presidente e o vice, eles precisam, isso vai distingui-los de praticamente todos os outros, eles precisam ser eleitos pelo povo. O presidente e o vice, para que cheguem na presidência da República, ocupando o cargo de presidente e de vice-presidente, eles dependem da eleição popular, advinda do exercício do sufrágio universal mediante o instrumento do voto direto, secreto, periódico universal. Então, na soberania popular, o povo se vale do sufrágio, da sua cidadania, e no pleno exercício dos direitos políticos, instrumentaliza, através do voto direto, secreto, periódico universal, a eleição para o presidente e o vice, que vão chefiar, na qualidade de chefe e subchefe, o poder executivo da União, exercendo a administração superior, a direção superior. Diferente de um AGU, diferente dos comandantes das Forças Armadas, dos ministros, o presidente e o vice chegam ao cargo de presidente, de vice-presidente, através do processo de eleição, o processo democrático, popular de eleição deles, ok? Bom, para que possam ser eleitos, tem que cumprir todos os requisitos que superam as chamadas condições de elegibilidade. Para que sejam eleitos, precisam obedecer aos requisitos de elegibilidade. E existem algumas pontuações que normalmente se perguntam em prova. Por hora, nesse bloco final da aula, eu quero destacar com você alguns pontos importantes. Para que uma pessoa, para que um ser humano possa ser eleito presidente ou vice-presidente da República, é imprescindível que ele tenha, para ser presidente ou vice-presidente da República, no mínimo 35 anos. No mínimo 35 anos. Tome nota nos seus apontamentos que essa exigência, ela é fixada no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha A. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha A da Constituição, que vai exigir a idade mínima de 35 anos para que certo ser humano possa exercer a presidência ou a vice-presidência da República. Então, mais uma vez repetindo, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, a linha A da Constituição, somente a partir dos 35 anos, no mínimo, é que alguém pode ser eleito para ser nomeado, para ser empossado presidente ou para ser vice-presidente da República. Lembre que o requisito não é só para presidente, é para presidente e vice. Afinal, sabemos que nos casos de necessidade de substituição por impedimento ou sucessão por vacância, o vice-presidente se torna presidente, seja para o exercício pro tempore, substituindo temporariamente no caso do impedimento, seja para assumir o mandato no caso de sucessão em razão da vacância. Então, se o vice-presidente pode, em tese, se tornar presidente, ele tem que ter a mesma idade mínima que aquele tem que ter para ser presidente. Então, cuidado na prova, porque o mínimo de 35 anos é tanto para presidente como para vice-presidente, ok? Para as duas posições, de presidente e de vice-presidente, cargo de presidente, cargo de vice. Esses cargos de presidente e vice são privativos de brasileiro nato, meus amigos. Somente quem é brasileiro e brasileiro nato pode presidir ou ser vice-presidente da nossa República Federativa do Brasil. A exigência se faz presente no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1. Artigo 12, atinente às regras mais importantes sobre nacionalidade. O artigo 12, no parágrafo 3º, vai listar algumas situações em que nós precisamos ter brasileiros natos no exercício de certos cargos de magno relevo.
E o artigo 12, parágrafo 3º, que estabelece no catálogo de incisos um rol de hipóteses em que os cargos são privativos de brasileiro nato. Esse artigo 12, parágrafo 3º, no inciso inaugural, no inciso 1, vai afirmar que é imprescindível que a pessoa que pretende ser presidente ou vice-presidente da República Federativa do Brasil seja um brasileiro ou uma brasileira, brasileiro nato, brasileira nata. Tudo bem? Então, para ser presidente ou vice-presidente da República, tem que ser eleito no processo democrático, tem que ser brasileiro nato, com no mínimo 35 anos, e é evidente, cumprindo todos os demais requisitos de elegibilidade, todos os requisitos para que se viabilize o exercício da capacidade eleitoral. Tudo bem? Tudo ótimo. Saindo da presidência e descendo para a base de auxílio, para a base auxiliar, que é formada pelos ministros, compondo a estrutura dos ministérios. Os ministérios são ocupados pelos ministros. Os ministros de Estado, o ministro da Saúde, o ministro dos Transportes, o ministro de Defesa, ou da Defesa. Então, o ministro da Fazenda, nas pastas, nos ministérios. Cuidado, porque para se poder ser ministro de Estado, é necessário que seja brasileiro, mas não precisa, salvo uma exceção, ser brasileiro nato. Salvo uma hipótese excepcional, que você vai botar um asterisco nos seus apontamentos, porque ela cai em prova, salvo uma exceção, não é imprescindível que o brasileiro que vai ser nomeado ministro de Estado seja brasileiro nato. Ele pode ser brasileiro naturalizado, o que importa é que ele seja brasileiro. Agora, para ser ministro de Estado da Defesa, aí não tenha dúvida, esse sim, com certeza, ele tem que ser brasileiro nato. Então, para ser ministro de Estado, é preciso que seja brasileiro. Não necessariamente sendo brasileiro nato, salvo o ministro de Estado da Defesa. Claro, imagine a necessidade do ministro da Defesa se manifestar numa eventual guerra que envolve o Brasil e outros países, e ele tem a nacionalidade originária não brasileira, e por uma infelicidade do outro país colidente com o Brasil. Então, ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato, não se exigindo tal necessidade para os demais ministros de Estado. Cuidado com a pegadinha clássica de prova. Para ser ministro de Estado, basta a idade, meus amigos, presta atenção agora para não rodar na prova, hein, de mais de 21 anos. Se esse brasileiro já tem mais de 21 anos, ele já pode ser nomeado pelo presidente ministro de Estado. O ministro de Estado é alguém que exerce cargo de confiança. Ele é nomeado pelo presidente e pode ser exonerado ad nutum, independente de motivação. Ele tem que ter mais de 21 anos. E cuidado, porque essa regrinha de mais de 21 anos para ser ministro, ela quebra a priori a paridade com o mínimo de 35 para ser presidente ou vice-presidente. O primeiro escalão, ele em regra vai ser composto por pessoas com mais de 35 anos, presidente e vice. Se eu olho lá para o Senado, senadores, mais de 35 anos. Olho para o PGR, na Procuradoria-Geral da República, vou ficar no teto dos 35. Mas eu não replico o teto dos 35 para o segundo escalão do Poder Executivo. Na base auxiliar, na base de auxílio, onde ficam os ministros de Estado, mais de 21 anos já é a idade suficiente. Então eu chamo sua atenção porque você não vai encontrar a previsão dos 21 anos para ministro de Estado lá no artigo 14. Você vai procurar e não vai achar. Se você for lá no artigo 14, parágrafo 3º, não vai ter a previsão dos ministros de Estado. Você vai achar a idade de mais de 21 anos para os ministros de Estado no artigo 87. É lá no artigo 87, que é um artigo peculiar aos ministros de Estado, dentro do capítulo do Poder Executivo da União. Anote que isso derruba muita gente em prova. É lá no artigo 87 que você vai encontrar a previsão da idade de mais de 21 anos para ser ministro de Estado. Muita gente na prova erra essa questão, porque procura a idade lá no artigo 14 e não vai achar. Vai achar no 87, depois folhei sua Constituição, faço a leitura ao final da aula, porque vale a pena conferir. Tudo bem? Maravilha. Então, ministro de Estado, brasileiros com mais de 21 anos, e atenção, se for ministro da Defesa, ministro de Estado da Defesa, tem que ser brasileiro nato. Aí você vai dizer, mas PB, tem que ser brasileiro nato se for ministro de Estado da Defesa? Claro! Tome nota, pegue sua canetinha, registre nos seus apontamentos, que essa exigência está prevista no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7,
da Constituição. Para ser ministro de Estado da Defesa, tem que ser brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7 da Constituição. Tudo bem? Bom, maravilha. Última ideia aqui que eu quero te passar, muito importante para a tua prova, quanto aos ministros de Estado. Para ser um ministro de Estado, a partir de mais de 21 anos, ele tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, hein, gente? Se sofrer alguma restrição e não estiver no pleno exercício dos direitos políticos, não pode ser nomeado ministro de Estado. Então, poderá ser ministro de Estado um brasileiro com mais de 21 anos, no pleno exercício dos direitos políticos. Peço vênia para repetir insistentemente que se for de defesa, tem que ser brasileiro nato. Estamos juntos? Estamos juntos. Bom, veja bem, e para poder ser o advogado-geral da União? Quem é que pode ser o advogado-geral da União? Gente, a AGU está prevista no artigo 131 da Constituição. A AGU como instituição está prevista no artigo 131 da Constituição. E nos parágrafos do artigo 131, eu vou trazer as principais normatizações quanto às estruturas basilares da AGU. E no parágrafo 1º, eu vou cuidar da figura do AGU, do Advogado-Geral da União. Advogado-Geral da União, ok? Bom, o Advogado-Geral da União, que chefia a Advocacia Geral da União, parênteses, se você quiser depois fazer um aprofundamento do estudo, especialmente quem tem o sonho de passar na prova da AGU, vale a pena a leitura da Lei Complementar 73 de 93, Lei Complementar 73 de 93, que promove a organização central da AGU. Então, além do artigo 131 da Constituição, é oportuna. Eu até recomendaria aí com carinho especial para quem sonha com o concurso público da AGU, a leitura da Lei Complementar 73 de 93. E lá no artigo 131 da Constituição, vocês vão perceber que para ser advogado-geral da União tem que ter mais de 35 anos. E aí a gente tem um processo de livre nomeação por parte do presidente da República. É alguém de suma confiança do presidente da República, e o presidente da República, tome nota, anote isso em caixa alta no seu caderno, que isso cai várias vezes em prova, em processo de livre nomeação. Ele escolhe quem será o advogado-geral da União, que comandará, conduzirá a Advocacia Geral da União, que é a instituição que tem por escopo nodal, por propósito elementar e basilar existencial, prestar toda a representação judicial e extrajudicial da União nas causas em que ela é parte, dá o assessoramento e a consultoria jurídica a todo o Poder Executivo da União. Então, para ser AGU, mais de 35 anos, livre nomeação do presidente da República. Tudo ok? Tudo ok. PB, e os comandantes das Forças Armadas? Lembre-se que as Forças Armadas, elas se dividem num tripé estruturante entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Quando a gente fala das Forças Armadas, nós estamos falando de uma série de agentes que a gente chama de os militares. Os militares, os membros das Forças Armadas. Lembre-se que para ser oficial das Forças Armadas, é imperioso que se trate de brasileiro nato, claro. Pô, as Forças Armadas, instituições regulares e permanentes, calcadas na hierarquia, na disciplina, tem por propósito central a defesa da pátria. E se necessário for para preservar a ordem pública, a defesa dos três poderes da República. As Forças Armadas terão em seus oficiais brasileiros natos. O artigo 12, tome nota que ele é importante para a prova. O artigo 12, parágrafo 3º, inciso 6. O artigo 12, parágrafo 3º, inciso 6, exige que para ser oficial das Forças Armadas se trate de brasileiro nato. E quem é que vai chefiar? Quem é que vai ser o chefe? O comandante-geral das Forças Armadas? A Marinha tem o seu comandante, o Exército tem o seu comandante e a Aeronáutica tem o seu comandante. Atenção! Para ser o comandante das Forças Armadas, há que se falar de um oficial general do último posto. Ele tem que ser oficial general do último posto. Oficial, olha a patente, oficial general do último posto do generalato. Então ele tem que ser um oficial general de último posto, tem que ser evidentemente brasileiro nato, e aí ele poderá ser nomeado. A indicação, atenção, anote meu brother, que isso cai muito na prova, minha irmã querida, anote que isso cai na prova. A indicação é feita pelo ministro da Defesa e a nomeação pelo presidente da República. Então, quem indica
quem indica o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica, dentre um dos oficiais generais de último posto, quem indica é o ministro da Defesa. Agora, quem nomeia é o presidente da República. Isso cai muito em prova e derruba muito candidato que ainda está verde, que ainda não tem um domínio pleno dos institutos jurídicos mais importantes. Então, na prova, você, depois dessa aula, você não vai vacilar. A indicação para ser comandante das Forças Armadas, a indicação daquele oficial general de último posto, ela é feita pelo ministro de Estado da Defesa. Mas a nomeação, evidentemente, é do presidente da República. Aí você vai dizer, PB, eu não estou vendo isso na Constituição. Não tem problema. Você vai encontrar na lei complementar que traz a estrutura básica das Forças Armadas. Anote que é importante, você vai encontrar essa previsão na lei complementar 97 de 1999. Anote que ela cai muito em prova. Lei complementar 97 de 99. E, em especial, você vai encontrar essa previsão nos artigos 4º e 5º. Artigo 4º e 5º da Lei Complementar 97 de 99, ok? O ministro de Estado da Defesa indica os comandantes e o presidente nomeia. E para ser comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica é imperioso, é imprescindível que se trate de oficial general do último posto. E lembre que para ser oficial das Forças Armadas há de se cuidar de um brasileiro nato, nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 6 do Diploma Magno. Para que fechemos então os conselhos, Conselho da República e o Conselho de Defesa. Gente, esses conselhos aparecem nos 3 artigos finais do capítulo do Poder Executivo da União, que é o capítulo 4, que é o capítulo 2 do título 4. O título 4 dos 10 títulos da Constituição. O título 4 da Organização dos Poderes. Capítulo 2, Poder Executivo. Os 3 últimos artigos, 89, 90 e 91. Bota um asterisco no caderno. Quase ninguém dá valor a esses artigos. Quando eles caem em prova, pegam a rapaziada de surpresa. Artigos 89, 90 e 91. Eu vou encontrar lá no artigo 89 a estrutura do Conselho da República. E quem é que compõe o Conselho da República? Quem são esses conselheiros a quem o presidente vai escutar, vai se consultar para tomar decisões estratégicas muito importantes? Quem são os membros do Conselho da República? Olha que galera parruda, olha que galera importante. Se liga, presta atenção agora. 1. O vice-presidente da República. 2. O presidente da Câmara e o presidente do Senado Federal. Olha que legal, o presidente da República vai ao Conselho da República, que é o órgão de consulta superior dele, é o órgão de consulta máxima, suprema dele, e o presidente vai lá ouvir o seu vice. É importante, porque às vezes o olhar do vice revela algo que na presidência o presidente não vê. É o fiel escudeiro, ou em tese deveria ser. Então ele vai ouvir, olha os membros do Conselho da República: vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Ainda na estrutura do Poder Executivo, além do vice-presidente da República, o ministro da Justiça, aí vão participar, além do vice-presidente da República, do ministro da Justiça, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, vão participar os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado. Então eu quero pegar a bancada da minoria e eu quero o líder. Eu quero pegar a bancada da maioria e eu quero o líder. Para que eu, presidente, ouça o líder da maioria e ouça o líder da minoria na Câmara e no Senado. Olha que estratégia inteligente. Eu quero ouvir as visões opostas da maioria e da minoria sobre a decisão estratégica que eu vou tomar como chefe de governo e chefe de Estado maior no país. Então eu quero não apenas ouvir meu vice-presidente, não apenas o presidente da Câmara, não apenas o presidente do Senado, mas eu quero ouvir as lideranças. O líder da maioria é o líder da minoria da Câmara, o líder da maioria é o líder da minoria do Senado, porque quem está nas maiorias e nas minorias tem visões, em regra, opostas. É importante que eu faça o balanceamento dessas visões antitéticas para que eu possa, valorando o pluralismo de ideias, o pluralismo político e de concepções, tomar minha decisão com melhor acerto, com melhor calibração de ideologias. E por fim, além de ouvir o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal,
os líderes da maioria da Câmara e do Senado, os líderes da minoria da Câmara e do Senado e o ministro da Justiça ainda compõem o Conselho da República. Seis, não esqueçam na prova, olha para minha mão, para ficar claro na tua mente, seis cidadãos do povo, de notório saber e reputação ilibada, indicados pelos poderes políticos, pela presidência, pela Câmara e pelo Senado, cada um enviando 2 cidadãos do povo. Então, no Conselho da República, meu camarada, eu vou ter pela última vez, ok? Aqueles que estão mencionados nos incisos, na tábua de incisos do artigo 89 da Constituição. Olha para mim, para a gente fechar essa aula com louvor. Eu vou ter o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara, os líderes da maioria e da minoria do Senado, o ministro da Justiça, não esqueça dele, e seis cidadãos do povo que vão compor esse colegiado de conselheiros que integram o Conselho da República. Há uma pequena diferença na composição dos conselheiros do Conselho de Defesa. O Conselho de Defesa, ele repete alguns membros do Conselho da República, mas ele tem outros. O Conselho de Defesa, tome nota para fechar, eu tenho 1 minuto e 50 segundos para fechar aqui o meu tempo de 30 minutos desse bloco final. O Conselho de Defesa, ele tem como membros, como conselheiros, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o ministro da Justiça também. Olha o quarteto: presidente da Câmara, presidente do Senado, vice-presidente da República e ministro da Justiça. Além desses 4, eu trago mais 3 ministros e os comandantes das Forças Armadas. Eu trago o ministro de Defesa, o ministro das Relações Exteriores e o ministro de Planejamento, além dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Aí você vai dizer: PB, como é que na hora da prova eu vou lembrar quem são os membros do Conselho de Defesa Nacional? Porra, lembra dos 4 que começam iguais: vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro da Justiça. Esse quarteto está nos 2 conselhos, República e Defesa. Agora, Conselho de Defesa. Então eu tenho que trazer o ministro de Defesa, o ministro de Relações Exteriores, que eu posso estar diante de conflitos internacionais, potencialidade de uma guerra, ministro do Planejamento e os comandantes das Forças Armadas, filho. Se é o Conselho de Defesa para ele tomar orientações, porra, como é que não vão estar ali presentes os comandantes das Forças Armadas, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento do governo federal inteiro? Entenderam? Então, além do quarteto, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro da Justiça, eu vou agregar o ministro das Relações Exteriores, o ministro de Estado da Defesa, o ministro do Planejamento e os comandantes das Forças Armadas no Conselho de Defesa. Tudo bem? Bom, meu povo lindo, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre Poder Executivo. Foram aí em torno de 2 horas de aula. Eu espero que vocês, ao longo desses 4 blocos, tenham entendido essa estrutura do Poder Executivo. Na próxima aula, eu vou conversar com vocês apenas sobre a figura do presidente da República, do vice-presidente, a ocupação da presidência, as eleições, eleição direta, eleição indireta, requisitos, voto. A gente vai falar sobre posse, nomeação, vamos falar sobre a ausência do país por prazo de 15 dias, superior a 15 dias, vamos falar de crime de responsabilidade, de infração comum, de impeachment, de competência privativa não delegável, competência privativa delegável, vamos conversar sobre imunidades presidenciais, vamos conversar sobre o presidente da República. Esse é o tema da próxima aula. Vão ser 2 horas conversando com você somente sobre o presidente da República. Tudo bem? Foi um prazer receber você aqui no Portal F3. Foi um prazer compartilhar com você um pouquinho desse ensinamento que é fruto de muito estudo. Há quase 20 anos estudando direito constitucional e há mais de 15 anos ensinando com muito amor o direito constitucional. Eu amo o constitucional. Espero que você também. Juntos somos fortes. Luta pelo teu sonho, corre atrás do teu objetivo e jamais se esqueça. Existem alguns diferentes caminhos que permitem que as coisas deem certo na vida, mas tem um que com certeza faz dar certo. É o caminho do estudo, da busca do conhecimento, da busca da sabedoria. Siga estudando, siga se capacitando, busque a sabedoria, porque ela é o diferencial que vai lhe permitir construir resultados extraordinários. Não seja afobado, apressado, impaciente. Construa o seu processo com calma, com solidez, de maneira organizada, se mantenha no foco, seja disciplinado, pague o preço, supere as dificuldades,
Respeite as adversidades, lembre do seu valor. E quando tudo parecer difícil, lembre do seu sonho. Não desista, insista, persista, corra atrás e você chega lá. Você chega lá. Tenha paciência, não seja cruel com você, não se puna em cada tropeço. Nos tropeços, levante e recomece. Cada vez que você levanta e reinicia, você volta melhor do que você era, mais forte do que você estava, mais maduro e mais experiente. Os tropeços são matéria-prima da evolução, são insumos do aprendizado e transformam as suas habilidades em potências. Não tenha medo de tropeçar, não queira não tropeçar, queira apenas recomeçar e prosseguir. E prossiga. Quando falta fôlego, lembre que a tua força é uma força de um gigante. Quando disserem que você é cascalho, lembre que Deus só faz diamante. E nunca desista do teu sonho. Às vezes é importante desafiar a coerência, ter força e indolência para lutar por aquilo que tu sonha, para ter uma boa vivência. Não desista de você, não desista do teu sonho, não desista de acreditar que por maior que o caminho seja, mais longo, ácido, árido, duro, angustiante que ele possa ser, ao final tudo vale a pena. Os louros da vitória, o champanhe gelado da vitória descendo na garganta, justifica todo o sacrifício do caminho. Não deixe de atravessar o caminho duro, ácido, por conta da dor do caminho. Atravesse, mirando no gozo do deleite da vitória, da chegada. Foque na chegada, foque no quanto vale e não no quanto custa. E você chega lá, meu irmão. Se eu cheguei, você também chega, porque eu não sou melhor do que você. Apenas acreditei que eu podia, paguei meu preço, me dispus a quebrar o retrovisor, arrancar o cabo de freio, olhar para frente e dizer, não tem volta. Eu vou vencer na vida através do estudo, eu só dependo de mim, sem mimimi, sem desculpa, sem calzinho. Paga o preço e se joga de corpo e alma. E você chega lá, tá bom? Até a próxima aula. Foi um prazer receber vocês no Portal F3. A casa em que a gente nunca sai do foco, não esquece a gigantesca força que a gente traz no coração e nunca perde a fé. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula com foco, força e fé. Valeu! E aí, galera do Periscope, do Pedriscope, que alegria ter vocês aqui, periscopetando de dentro do estúdio do Portal F3, meu povo. Deixa eu tirar aqui do tripé, o meu telefone aqui, deixa eu botar ele em outra posição. Foi, viu, Jolisson? Foi o bloco 4 aí, tudo ok, essa aula tá certeira. São 8h30, acho que por hoje deu. Eu ainda vou usar o tablet aqui para fazer os rabiscos das artes que vão ir para os ônibus. Vou só usar o tablet aqui, tá bom? Galerinha, muito obrigado pela companhia. 10 da noite, tem direito penal aqui no Periscope com a promotora de justiça, Cláudia Barros, ok? Vai ser um prazer receber vocês aqui com a Claudinha Barros Porto Carreiro. Divulguem aos amigos de vocês, divulguem a galera concurseira, divulguem a galera que precisa passar em concurso, em especial a galera Delta, que quer passar para delegado, Eu quero ter amigos delegados, eu quero ter amigas delegadas, quero meus irmãozinhos aí passando no concurso, todo mundo feliz e pelo seu merecimento, curtindo a sua vitória. Então hoje, 22 horas, tem uma puta aula de direito penal aqui no meu Periscope, tudo bem? Galera, quem eventualmente ainda não me segue no Instagram, vamos lá, vamos seguir o PP no Instagram, @Pedro Barreto Portal F3, me sigam no Instagram, @Pedro Barreto Portal F3, e o Guerrinha tá chegando no portal e tá vindo mais gente, só tá vindo gente grande, o portal tá sendo desenhado para ser o maior portal educacional do Brasil em 12 meses. Podem acreditar que a gente está chegando aí com muita força, com muita dedicação, com muito amor. Sim, carreiras fiscais, carreiras de tribunais. Guerrinha é um ícone aqui no Rio de Janeiro, né? Ídolo de todos nós. Eu postei uma foto com ele no Instagram, é mito, né? Trazer Guerrinha pro portal mitou, é verdade, mitamos, né? E hoje fechamos. Já tínhamos fechado com o Alexandre e Arenildo de português, que foram fundadores com o Lincoln lá do Plá, e o Arenildo e o Alexandre vieram para trazer a escola de português pro portal. Agora já trazendo o pessoal de informática fortíssimo pro portal. Agora chegou o Guerrinha com os projetos de carreiras fiscais, de tribunais, e a gente vai com força. Vamos com força, com muita fé, no foco, para fazer algo incrível por vocês, para oferecer a vocês o que vocês precisam para melhorarem de vida, para conseguirem a aprovação de vocês, se tornarem pessoas vitoriosas, melhores, mais capacitadas. Contem comigo, contem com o portal, a gente se vê aqui com foco, força e fé. Valeu? Um beijo, amo vocês, vocês são muito queridos, obrigado pelos coraçõezinhos, esses coraçõezinhos são tudo de bom. Ronaldão Varino Sá, um beijo. Carol,
aula de penal para qualquer concurso ou prova da OAB que você fizer. Aula foda, fodasticamente foda. Não deixa de assistir, tá bom? Só professor top essa semana no meu Periscope, aqui na Semana Penal. Priscilinha, um beijo. Lori, um beijão. A galera toda querida que tá aí, todo dia comigo. Lailinha, queridíssima, saudade de você, Lailinha. Mitila, você é um amor, muito obrigado. Flavinho Bastos, sempre aqui. Fabianazinha também. Todo mundo. Então, um beijo a todos vocês. Eu vou desligar, ok? Porque eu preciso agora fazer um desenho das artes que vão para os banners, que vão para os ônibus, que vão rodar o Brasil inteiro. Levando o Portal F3 para todo mundo ver. O portal chegou com foco, força e fé. Um beijo para todos vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Uhul! Na vibe, total vibração, na pressão, com foco, força e fé.